Senhor Deus, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela palavra que o Senhor derramou sobre nós e colocou em nossos corações. Nós cremos, Senhor, que a Sua palavra é viva e eficaz e sabemos que ela é capaz de salvar nossa alma, sabemos que ela é capaz de transformar nossos pensamentos e sabemos que só assim vamos experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Que em nome de Jesus, Pai, nós estejamos sempre com os olhos voltados para o Senhor, para que possamos viver verdadeiramente pela fé, em nome de Jesus. Então, meus amados, meus queridos e minhas queridas, eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, no versículo 1. É um versículo que já lemos várias vezes, é um versículo que já falamos várias vezes a respeito dele, mas é o fundamento de nossa vida e é o fundamento do nosso ensino a respeito de fé. No versículo 1 ele diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. No verso 2 ele diz: porque pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. E continua dizendo que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então nós temos diante de nós aqui uma caracterização do que é fé, uma explicação do que é fé, essa certeza de coisas que se esperam, de coisas que não vemos, essa certeza firmada, arraigada num bom fundamento de que o mundo foi criado por Deus. E hoje eu quero falar a respeito de duas coisas, e eu creio que o Senhor vai me ajudar para fazer isso no tempo certo. Eu quero falar a respeito dos dois tipos de fé que nós encontramos em nossa vida, dos dois tipos de fé que nós temos, e depois falar uma das coisas que é inimigo de nossa fé. Então, no começo, nós temos que entender que existem dois tipos de fé, isso é absoluto. Nós vivemos como homens naturais durante muita maior parte de nossa vida, durante muito tempo nós vivemos como homens naturais, pessoas naturais, e existe a fé natural. É a fé que todos nós temos a respeito de coisas que fazem parte de nossa vida. Um exemplo que eu acho muito óbvio, muito claro, e nós nunca atentamos, nunca paramos para prestar atenção no que diz respeito a essa fé natural, diz respeito ao fato de você entrar em um ônibus. Algo simples. Você vai fazer uma viagem, você vai se deslocar de um lado para outro da cidade. Você entra em um ônibus e você se senta numa cadeira, não tem cinto de segurança. E você acredita, você crê que o motorista tem habilitação para dirigir ônibus, não é? Você acredita, você confia que o motorista tem a habilidade de dirigir ônibus. A mesma coisa quando a gente vai entrar no avião. Você não vai na cabine do piloto e você pede para ver as credenciais dele. Você faz isso? Ninguém faz isso. A gente não vai na cabine e ninguém pergunta ao piloto onde você fez seu curso, quantas horas de voo você tem, qual é o órgão que regula a sua capacidade de pilotar. A gente não pergunta, a gente simplesmente confia em homens, confia numa empresa, a gente confia num sistema regulado pelo governo ou regulado por uma associação de empresas. A gente simplesmente confia as nossas vidas a essas pessoas, esse grupo de pessoas que a gente não sabe quem é. Por quê? Porque nós ouvimos falar que existe regra para pilotar avião, nós ouvimos falar que não é qualquer um que pode, são pessoas que são capacitadas. Nós ouvimos falar que existe uma lei que impede que eu agora chegue no aeroporto e entre no avião e decida pilotar. Então nós confiamos num sistema humano, nós confiamos num sistema criado por homens, regido por homens. E essa é a nossa fé natural. Faz parte da vida. Se nós não tivéssemos essa fé natural, a gente nunca ia sair de casa, porque íamos viver assustados e com medo das coisas. Mas glória a Deus, que essa fé natural nos permite confiar nas coisas que dizem respeito à vida natural. Nós sabemos que o sol vai amanhecer, nós sabemos que a lua vai aparecer para controlar as marés, nós sabemos que existe verão e inverno, dependendo de onde você mora, só tem verão e inverno mesmo. Então nós cremos que os dias vão ser iguais, nós cremos que as coisas vão se repetir, nós cremos que haverá lua cheia e lua nova. Isso faz parte da fé natural, isso se adquire com a vida, se adquire com a vivência. O problema é que existe outro tipo de fé, e esse é o mais importante para aquele que crê, para aquele que se diz cristão, que é a fé do tipo de Deus, é a fé sobrenatural.
É a fé que está firmada na palavra de Deus. Então você vai ter uma fé natural que vai te dizer uma coisa, mas às vezes, se opondo a ela, você vai ter a fé na palavra que vai dizer outra coisa. Você tem uma fé que te diz que você é curado, que é isso que a palavra de Deus diz, que Cristo carregou nossas enfermidades e nossas dores. Mas você tem uma fé natural, uma confiança natural, de que se uma pessoa é picada por um mosquito específico, essa pessoa vai ter uma doença específica. E imagino que muitos de nós já passamos por isso. Então, no momento da dor, no momento que a enfermidade chega, nós vamos ficar com que lado? Nós vamos ficar com o lado natural ou com o lado sobrenatural? É uma escolha que devemos fazer. É uma escolha que devemos sempre fazer. Então eu trouxe aqui para vocês, a partir da concordância de Strong, eu trouxe algumas definições da palavra fé. Em grego, fé se pronuncia pistis, e ela aparece diversas vezes no Novo Testamento, porque é de fato a palavra que hoje nós entendemos como fé. Então, o estudioso Strong, ele definiu a palavra fé como persuasão, crédito, convicção, confiança, fidelidade. A definição que eu mais gosto é confiança. De todas essas definições, a palavra fé eu gosto de traduzir como confiança. E quando a gente vê isso no versículo 6 de Hebreus 11, de fato, sem confiança é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele não é mentiroso. Você entende que incredulidade é dizer que Deus é mentiroso, é fazer Deus mentiroso? Porque quando você se torna incrédulo por alguma coisa que está escrito na Bíblia, quando Deus diz que vai salvar e você se torna incrédulo achando que não vai ser salvo, você está dizendo que Deus é mentiroso porque você não está confiando nele. Lembra que semana passada nós falamos que aquele que crê deve crer como uma criança acredita na palavra de seu pai? Lembre disso, não esqueça dessas coisas que falamos, porque elas vão construindo o entendimento em nós. Então fé é persuasão, fé, pistis, é um dom de Deus. Fé pode ser usada como o termo de revelação daquilo que Deus faz de sua vontade. A palavra fé vem de ser persuadido por Deus. A palavra fé vem de receber de Deus algo. A palavra fé é aquilo que traz o nosso fruto do Espírito. A palavra fé é aquilo que nos traz a salvação, porque pela graça nós somos salvos através da fé, através da confiança em Deus, através da confiança no plano da salvação. A confiança de que os meus pecados foram perdoados em Cristo. A confiança, a certeza de que Cristo morreu em meu lugar. Isso é fé. E ele traz diversas outras definições, que não é o caso da gente ler agora, mas entenda, a palavra fé, ela traz isso para nós, essa certeza, essa confiança absoluta, pautada naquilo que Deus diz. E isso requer, meus amados, isso requer prática. Para que a gente possa viver confiando de fato no que Deus diz, isso requer prática, isso requer experiência, isso requer tempo com Deus. Porque quando nós nascemos de novo, e imagino que muitos já experimentaram isso, nós temos tudo como novidade, a palavra de Deus é novidade para nós, e todas as coisas que estão escritas são novidade. E a gente nem sempre vai saber exatamente o que Deus quer para alguma coisa. Muitas vezes a gente não tem certeza da vontade de Deus, mas então a gente recebe um versículo. E o versículo diz algo. Aquele versículo vai nos revelar a vontade de Deus. E ali a nossa fé está pautada. Então nós começamos nossa caminhada. Em João, Jesus disse que tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome Ele vos dará. Vou repetir. Tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos dará, para que sua alegria seja completa. Então quando você descobre esse versículo a primeira vez, você se empolga. Você reflete, então quer dizer que tudo que eu pedir, Deus vai me dar? Tudo quer dizer o quê? Tudo quer dizer tudo. Se houvesse alguma coisa fora, não seria tudo. E aí quando você junta isso com outros versículos, né, que Jesus fala, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo o que quiserem e vai ser feito. Então você começa a entender que quando você concorda com a vontade de Deus, nada é impossível que crê.
E aí junta com outro versículo. Tudo é possível aquele que crê. Entende? O poder de Deus, ele nos alcança não porque ele pode, não porque ele tem ou não poder, mas Jesus disse, não é a questão se eu posso, a questão é se você crê, porque tudo é possível aquele que crê. Então a gente começa a experimentar isso, a gente começa a pedir coisas a Deus, ele começa a dar, e você vai tendo respostas da sua oração, e Jesus disse, vocês foram chamados para isso, para dar frutos que são respostas das suas orações. Nós fomos chamados por Deus para crer, e por isso nós podemos constantemente pedir a Ele as coisas. Não ache que Deus está ocupado demais para ouvir sua oração. Não ache que, isso aqui é muito fácil, não vou nem pedir a Deus. O nosso erro às vezes é pensar isso. Pensar que podemos fazer as coisas e não entregamos na mão de Deus. E acaba que a gente descobre que não era o melhor jeito de resolver as coisas. E aí eu quero trazer com vocês para vocês o relato de uma pessoa muito conhecida de nós. Em Gênesis, capítulo 15, nós temos a história, o início da história de Abraão. E nós conhecemos a história de Abraão. Abraão, pai da fé. Abraão, aquele que saiu de sua terra, que creu, mesmo idoso, teve filhos. E aqui a gente traz na vida de Abraão um exemplo da fé em Deus e da fé natural. Porque a fé em Deus, ela vai crer e vai concordar com o que Deus diz. A fé natural vai concordar com as circunstâncias e vai procurar alguma forma natural de resolver o problema. Então em Gênesis capítulo 15, relata que Deus chega para Abraão e diz que ele vai ter uma descendência. Diz que ele vai ter um filho. No verso 5 ele fala, olhe para as estrelas e conta, se é que podes. Assim será a tua descendência. Então ele era idoso, já era idoso aqui. Sua esposa também, nunca tiveram filhos. E Deus chega com uma palavra. Você vai ser pai. Cabia a Abraão fazer o que nesse momento? Crer. Ele não tinha escolha, não tinha alternativa. A única coisa que ele podia fazer era crer. E ele começou a crer. Porém, o tempo foi passando. E o herdeiro não vinha. Nada mudava. Abraão ainda era chamado Abrão. Sara ainda era chamada Sarai. E eles não tinham herdeiro nenhum, muito embora a promessa de Deus já tinha sido feita. E meus amados, o nosso erro muitas vezes é esse, de querer fazer as coisas com nossas próprias mãos, de querer resolver as coisas conforme a fé natural, a lógica, aquilo que é racional. E aí no verso 16 a gente vê um relato famoso da conclusão que o ser humano chegou. Resolveu um problema que Deus não estava resolvendo. Bom, já que Deus não está fazendo nada, já que Deus não resolveu esse problema, vamos nós mesmos resolver. Então Sarai pega sua escrava, oferece a Abraão e diz, toma, tenha filho com ela, e o menino que nascer dela vai ser o meu filho, já que a escrava era propriedade de Sara. E isso aconteceu. E o que aconteceu? Nasceu um jovem chamado Ismael. E a gente sabe que essa foi a solução humana. A gente sabe que isso não foi a fé em Deus. O ato de ter um filho com a escrava e não com Sara foi um ato de solução humana, de fé natural, de como resolver o problema. Sabe, muitas vezes nós fazemos isso. Nós dizemos, vou colocar isso na mão de Deus, mas não para de pensar no problema. Quando um problema acontece, a nossa tendência imediata é começar a pensar como eu vou resolver isso. Quais são as formas, quais são as alternativas que eu tenho para que esse problema se resolva. E aí quando a gente calcula, aí vê que não tem o que a gente pode fazer, aí a gente faz, vou colocar na mão de Deus. E a gente diz, está nas suas mãos, Senhor. Só que eu digo, está nas suas mãos, Senhor, e continuo pensando, e continuo perdendo a noite de sono, e continuo andando preocupado. Veja, nós humanos somos muito engraçados mesmo, né? Porque se a palavra diz que nós devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado da gente, a palavra lançar, ela não tem outro significado senão jogar, lançar mesmo, como você joga uma bola num jogo de basquete. Lançar sobre ele as suas ansiedades. Mas se eu lanço sobre ele, se eu digo, está nas suas mãos, Senhor, eu sei que ele é poderoso para fazer todas as coisas, então por que eu vou ficar preocupado?
Por que eu vou perder a noite de sono pensando no assunto que eu já disse que está nas mãos de Deus? Por que eu vou ficar refletindo naquilo, buscando ainda formas de resolver, se eu já falei que Deus é quem vai resolver tudo, porque eu não consigo? E veja que nós tomamos o caminho errado. Primeiro a gente tenta resolver para depois colocar na mão de Deus. Isso não é fé. Lamento dizer. Lamento trazer essa verdade para você. E não se condene, porque isso acontece com todos nós. Quantas vezes já aconteceu comigo de um problema acontecer e eu pensar como eu vou resolver esse problema e só depois que eu não acho solução que eu vou orar. É um grande erro que a gente ainda leva, né? Nosso costume de sermos egoístas. Isso é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O arbítrio é isso, é você julgar as coisas, dizer o que é certo, o que é errado, dizer o que você vai fazer, o que não deve fazer, pensar de forma natural. Não se condene por isso. Mas reflita comigo. Se eu entreguei na mão de Deus e Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, por que eu vou andar ansioso? E se eu digo que eu entreguei a Deus e ainda estou ansioso, isso quer dizer que eu preciso me exercitar mais na confiança, na fé. Algo simples. Eu sou casado com a Angélica há 10 anos. Vamos fazer 10 anos de casado. Já fizemos, vamos fazer 11 anos de casado. E eu conheço a Angélica, sei dos seus dotes culinários. Quem a conhece também sabe como ela é. E eu sei que muitas vezes, veja só que coisa simples. Às vezes me dá vontade de comer algo e eu sei que ela sabe fazer esse algo. E eu mando mensagem, estou no trabalho, mando mensagem dizendo: Angélica, quando chegar em casa, será que a gente consegue comer tal coisa? Aí ela diz: eu vou fazer. Pronto, meu amigo. Eu já paro de pensar. Eu não fico pensando quando chegava no mercado, vou comprar isso, vou ter que fazer aquilo, porque se a Angélica não fizer o que ela disse que ela ia fazer, eu conheço minha esposa. Quando ela diz que vai fazer uma coisa, ela vai lá e faz. E como fica bom. Então aquilo que a gente perde tempo meditando, refletindo, pensando, buscando formas de resolver, não está na mão de Deus. Eu quero te dizer essa verdade hoje. Você precisa ser liberto disso. Nós precisamos ser libertos disso. Aquilo que consome nosso pensamento, aquilo que consome que nos deixa preocupado, não está na mão de Deus. Nós não confiamos nele. Nós não entregamos a ele. Precisamos fazer isso. Precisamos nos vigiar. Como, Vitor, eu vou fazer isso? Praticando. Simplesmente praticando. A única forma de nós conseguirmos definitivamente colocar as coisas na mão de Deus é confiar cada vez mais. E conforme você vai entregando as coisas e vai vendo que elas se resolvem da melhor maneira, você vai tendo mais confiança nas coisas que parecem maiores. Então aqui agiram Abraão e Sara pelo natural, pela fé natural. E fizeram aquilo que era bom aos olhos humanos. Tiveram uma filha com a escrava. E a gente sabe que no final a história revela que essa criança que nasceu trouxe problemas para o relacionamento com o filho da promessa, ao ponto de Abraão ter que despedir a escrava e um anjo vir, com a misericórdia de Deus, resgatar o menino, porque o menino era filho de Abraão, tornou-se herdeiro primogênito. E agora, o que a gente faz? Deus teve que resolver o problema criado por Abraão e Sara. E a gente sabe que de Ismael nasceram os ismaelitas, uma tribo que sempre teve intriga com a tribo de Israel e que até hoje, meus amados, dizem alguns historiadores que os ismaelitas eram aquele povo que habitava a Arábia Saudita, a Península Arábica, que hoje contém alguns países, inclusive a Arábia Saudita, Iêmen, Omã, os Emirados Árabes. Então dizem os historiadores, os estudiosos, que esse povo que é descendente de Ismael até hoje briga com a descendência de Isaac. Veja só a solução humana o que faz. Reflita sobre isso. Então, na hora de decidir que tipo de fé você vai adotar para a sua vida, que tipo de fé você vai seguir, o conselho de Deus é que a gente fique com a fé nele, com a fé sobrenatural. O conselho de Deus é que a gente fique com aquela fé que está pautada na palavra. E vamos lá em Marcos 11. É o nosso texto base também. Hebreus 11, Marcos 11. Sempre são textos que a gente vai ler, porque Marcos mostra como a gente crê. Diz assim, no versículo 23. No 22, diz: Jesus começa dizendo: tenha fé em Deus.
E eu gosto muito dessa passagem. Por quê? Esse versículo, tem a fé em Deus, alguns estudiosos da Bíblia que indicam que ele foi traduzido de forma errônea. É possível isso acontecer? Com certeza. A Bíblia foi escrita em grego, em hebraico, e são línguas antigas, muito antigas, e que muitas vezes têm um significado difícil de interpretar. Existem alguns salmos que, se você pegar a Bíblia na Nova Versão Internacional e comparar com a versão de João Ferreira de Almeida, são versículos completamente diferentes. Por quê? Porque João Ferreira de Almeida faz uma tradução palavra por palavra, enquanto a Nova Versão Internacional faz uma tradução expressão por expressão. E aí, quando você coloca isso num texto em português, são dois textos completamente diferentes. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos ler nas duas. Vamos aprender as duas formas. Se possível, vamos aprender hebraico e grego, mas aí é mais complicado. Aí é bem mais complicado. Mas glória a Deus que hoje temos ferramentas online que nos facilitam a compreender a Bíblia da forma como ela foi escrita. E a palavra diz aqui no verso 22, Jesus disse, tende fé em Deus. E alguns estudiosos falam que ele na verdade falou, tenha a fé de Deus. A fé como Deus tem. A fé do tipo de Deus. A fé conforme Deus tem fé. É de se compreender porque os antigos não traduziram da forma literal. Porque você pode pensar, puxa, ter a fé que Deus tem, isso é algo extraordinário, ninguém vai conseguir. Acho que não foi isso que Jesus quis dizer, não. Da mesma forma, quando o salmista fala que quem é o homem para que o Senhor se lembre dele, quem é o filho do homem para que o visite, e ele diz, o fizestes um pouco menor do que Elohim. Em hebraico, Elohim quer dizer Deus. Então, o salmista diz que nós fomos feitos um pouco menor do que Deus. E aí você para e pensa, na cabeça dos antigos, isso é uma blasfêmia. Eu não vou botar isso na Bíblia. Dizer que Deus nos fez um pouco menor do que Ele mesmo. Então colocou lá, algumas versões antigas vai ter, Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos. E nós sabemos que a primazia da criação de Deus não foram os anjos. A grande carta da criação de Deus não foi a terra. Fomos nós, sua imagem e semelhança. Então devemos ter ousadia de crer naquilo que Deus fala. Naquilo literalmente no que Deus fala. Os humanos foram feitos um pouco menor do que o próprio Deus. E não há blasfêmia nenhuma nisso. Na verdade, é liberdade. Quando você entende que você foi feito semelhante a Deus e um pouco menor do que Deus, isso mostra que você está acima das circunstâncias e que devemos crer em Deus conforme Ele é. Conforme Ele nos fez. E agora, passando para a parte de estudo de escatologia, há alguns que dizem que o motivo de Satanás ter tanto ódio da criação humana, nós, é justamente esse, porque ele queria ser como Deus e Deus vai e cria os humanos, que é superior a ele. Enfim, esse não é o tema de hoje, vamos continuar. Tem a fé do tipo de Deus. E aí, o que é a fé do tipo de Deus? Em Romanos vai dizer que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus traz à existência aquilo que não é como se já fosse. E aqui Jesus vem dizendo como é a fé de Deus em operação. Se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Esse versículo ele traz a palavra dizer várias vezes e a palavra crer apenas uma vez. E isso mostra a importância de que assim como Deus criou a humanidade, criou a terra, criou os animais, criou as plantas, criou tudo através de sua palavra, nós devemos criar coisas com as nossas palavras, como orando, confessando, declarando aquilo que a palavra diz. Você pode sentir uma dor e dizer estou doente, mas você também pode sentir uma dor e dizer estou curado. Porque verdadeiramente Cristo carregou sobre si as minhas enfermidades e minhas dores e por suas chagas eu fui sarado. Você pode dizer aquilo que você está sentindo, mas você deve dizer na verdade aquilo que você crê na palavra. Você não deve andar pela fé natural, porque se você andar pela fé natural, você vai desfrutar das coisas naturais. Mas se andarmos pela fé na palavra, a gente vai desfrutar das coisas da palavra. Então a fé que precisamos ter, decidir ter, é essa fé que concorda com o que Deus diz. A fé que você olha para o seu bolso, olha para a sua carteira, olha para a sua conta bancária, olha para a sua despensa e a vontade que dá de dizer é não tenho nada. Mas a palavra diz, bendize ó minha alma Senhor, porque é Ele que farta a minha velhice de bens. Bendize ó minha alma Senhor, porque é Ele que te sustenta no momento da angústia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque o meu socorro vem de Deus.
Bendize, ó minha alma, Senhor, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de minhas necessidades. Veja, não deixe para falar estas coisas e crer nestas coisas quando tá ruim. Comece quando tá bom. Porque é bem mais fácil você começar quando as coisas estão boas do que deixar para, no momento da angústia, começar a falar como Deus fala. É mais difícil. Então, creia no que Deus diz quando as coisas estão boas. Comece de agora. Tá com a conta cheia de dinheiro, glória a Deus. Não deixe de falar, Deus é minha suficiência. Eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não deixe de falar o que está em 2 Coríntios capítulo 9, que diz que Deus é aquele que me amplia as minhas riquezas para que eu possa ser mais generoso. Deus é aquele que me dá pão, mas também é aquele que me dá a semente para que eu oferte. Deus é aquele que me provê todas as coisas. Deus é aquele que me traz a suficiência em tudo. Não deixe de falar aquilo que Deus fez e faz por você. Mas fale logo, quanto antes. Assim você vai já edificar a sua fé, para que no momento da angústia você não seja fraco. Como está escrito em Provérbios. Provérbios, eu não lembro a referência. Ele diz, se você se mostrar fraco no dia da angústia, quão pequena é a sua força. Então se fortaleça agora. Porque Paulo bem disse que aquele que corre para alcançar um prêmio, mas ele treina antes. Ele não deixa para treinar na hora de correr. Ele treina antes, ele exercita-se antes. Se você pegar uma barra fixa, nunca treino, for para uma barra fixa, me pendurar numa barra fixa, eu não consigo fazer uma única flexão. Eu não consigo. Então, eu vou fazer o que numa competição? Vitor, tem uma competição amanhã, 9 da manhã. Eu vou dizer, eu não vou. Eu sei que meu corpo não está pronto para isso. Você pode crer o quanto quiser. Se você não treinar, e estou falando agora de coisas espirituais, você pode falar o quanto for. Não, na hora da necessidade eu lanço as coisas sobre Deus. Comece de agora. Não deixe para o momento da necessidade. Comece de agora. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria falar agora com vocês. Já falamos a primeira parte, que temos a escolha entre fé natural e a fé de Deus. E aqui a gente traz a fé de Deus, que é essa confiança arraigada naquilo que Deus é, naquilo que Ele faz. E como a gente mostra essa confiança? Descansando, entregando as coisas a Ele, falando aquilo que a palavra diz. Eu quero trazer para você uma das coisas que mais faz a gente perder a nossa batalha da fé. O bom combate da fé, ele é travado aqui, na mente. Lembra disso? Paulo diz, combati o bom combate, guardei a fé. Esse bom combate da fé, ele é travado na nossa mente. Porque os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa alma, o nosso intelecto, as nossas emoções, o nosso raciocínio, sempre vai nos trazer para o mundo natural. E a palavra de Deus sempre vai nos trazer para o mundo sobrenatural. Então, o nosso combate constantemente da fé vai se dar na mente. Sempre. Porque com o coração a gente crê. E a gente confiadamente crê. Mas na mente vai vir uma coisa chamada dúvida. E a dúvida é o principal inimigo da fé. Veja que aqui diz, no verso 23. Se você disser ao monte e não duvidar no seu coração, vai acontecer aquilo que você diz. O problema que nós temos é quando nós deixamos a dúvida sair das ideias e entrar no nosso ser, no nosso âmago, no espírito. Se deixarmos a dúvida tomar conta de nós, então nada daquilo que nós pedimos, oramos, confessamos, declaramos, amarramos, desamarramos, profetizamos, decretamos, nada vai acontecer. Não sei o que estou dizendo, é Jesus. Não me olhe com essa cara. Solta as pedras. Solta as pedras. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Se você não duvidar no seu coração, isso que você fala vai acontecer. Consequentemente, entendemos que se você duvidar, nada do que você fala vai acontecer. Esse é o bom combate da fé. O principal inimigo é a dúvida. Agora entenda uma coisa.
Você, disse Lutero, você não pode impedir o passarinho de voar por cima da sua cabeça? Isso é uma verdade absoluta. Os pensamentos vão vir, os pensamentos contrários vão vir. E você não tem como fazer com que eles não venham. Porque o inimigo vai colocar coisa na sua cabeça, o objetivo dele é justamente esse, fazer com que você reflita, raciocine e perca aquilo que está no seu coração, que é a fé. Então o pensamento vai vir. Será que Deus ouviu? Será que Deus me atendeu? Será que é da vontade de Deus? Será que isso vai acontecer mesmo? Esse pensamento vai vir. O seu papel é abortar este pensamento na hora que ele começar. E dizer, está repreendido, eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra. E como disse Lutero, você não pode impedir um passarinho de passar voando por cima da sua cabeça, mas você pode impedi-lo de pousar e fazer um ninho. E os pensamentos às vezes querem fazer isso, eles querem pousar na nossa cabeça e querem fazer um ninho. Mas cabe a nós expulsar esses passarinhos da nossa cabeça. A primeira coisa que devemos fazer é nos encher da palavra de Deus, e já falamos isso diversas vezes aqui, que precisamos nos encher da palavra de Deus para que o nosso pensamento seja substituído pelo pensamento de Deus. Mas enquanto não estamos 100% cheios do pensamento de Deus, nós devemos constantemente continuar buscando na palavra. Então surgiu uma necessidade na minha vida. Estou precisando de cura. Alguma parte do meu corpo ficou doente, eu preciso de cura. Eu vou orar e confessar aquilo que a palavra de Deus diz. Agradecer a Deus pela cura que Ele me deu na cruz. E vou falar aquilo que a palavra diz. Eu sou curado. Ele, Jesus, carregou no madeiro as minhas enfermidades. Eu sou curado. É Deus que enviou sua palavra e me sarou e me livrou do que era mortal. Eu sou curado, está escrito isso em Êxodo. Você tem Salmo, você tem Isaías, você tem Mateus, você tem 2 Pedro, todo mundo dizendo, Jesus carregou as doenças na cruz. O nosso padrão de vida daquele que crê em Deus é andar em saúde. Deuteronômio diz, no capítulo 28, que se você obedece a Deus, nenhuma das doenças que veio sobre os egípcios virá sobre você, e tantas outras que ainda não foram nomeadas também estão inclusas ali. Veja que Deus não deixou brecha para nada, então precisamos crer nisso. Eu sou curado. E aí você crê que é curado. O seu corpo dói. A mente vai dizer, rapaz, será que realmente você foi curado? Ora, a palavra não diz que eu sou curado. A dúvida veio. E é normal que ela venha. E quando ela vier, você vai dizer, verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e eu sou curado. Porque aqui no verso 25 diz, quando estiver orando, verso 24. Vos digo, Jesus dizendo, tudo quanto você pedir em oração, creia que recebeu, e assim será contigo. É simples. Creia que recebeu. Tempo passado. Quando você orar, creia que recebeu. Em que momento eu recebo? No momento que oro. Não no momento que eu vejo as coisas acontecerem. Quando eu orar, creia que recebi. Então a dúvida vai vir. Será que Deus atendeu? Peraí, a palavra diz que eu recebi quando criei. Não vou receber quando eu ver na minha mão. Eu vou receber no momento que eu oro. Então eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra. E eu quero trazer um exemplo de uma pessoa, e é um exemplo muito bom para nós, que realizou um milagre extraordinário. Mateus capítulo 14, se não me falha a memória. Capítulo 14. É isso mesmo. Abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 14, versículo 22. Jesus andou sobre o mar. Não há nada de extraordinário em Jesus andar sobre o mar, não é? A gente sabe quem é Jesus. E de fato, os milagres que ele fez, como disse João, ainda que tivéssemos todos os livros do mundo, não caberia. Então a gente tem aqui uma passagem que mostra o milagre de Jesus, ele andando sobre o mar. Os seus discípulos estavam no barco. E aí tem uma coisa interessante que Pedro faz. Os discípulos vêm e gritam, meu Deus, é um fantasma. E Jesus disse, tenha calma, sou eu, não tenho medo. E aí Pedro diz, guarde isso no seu coração. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Observe só, como Pedro foi sábio. Quem lembra o que aconteceu quando Jesus conheceu Pedro? Pedro tinha passado a noite toda pescando e não tinha pego nada. E aí Jesus pede o barco emprestado. E quando acaba a pregação, ele disse, Pedro, lança-te ao largo e joga a rede ali naquele lugar. E Pedro disse, Senhor, eu passei a noite toda pescando e não peguei absolutamente nada. Mas sob a tua palavra, meu amado,
tudo muda, né? Sobre a tua palavra eu irei. E a gente sabe o final da história. Pedro vai, tantos peixes que o barco quase afunda, teve que chamar a ajuda dos colegas. E Pedro aprendeu ali aquilo e ele deixou isso muito firme em seu coração. E agora veja só o que acontece aqui. Quando Pedro vê algo extraordinário demais para ele, que ele sabe que ele não poderia fazer sozinho, ele clama por Jesus e disse: Jesus, manda uma palavra de novo, que eu sei que sobre esta palavra eu vou conseguir fazer aquilo que você quer. Isso é muito bom. Ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir. Ele fala: não me chame. Ele diz: não me dê o poder. Ele não diz: faça com que, onde ele diz: manda-me ir por sobre as águas para ter contigo. Ele sabia que quando Jesus dissesse que ele fosse, ele ia conseguir ir. E aí no verso 29 Jesus diz: vem. E aí Pedro desceu do barco e andou por sobre as águas e foi lá ter com Jesus. Então veja, estamos quase encerrando, mas veja só o que é a dúvida. Pedro sabia que por ele próprio ele não conseguia, mas que pela palavra de Deus ele conseguiria. Então ele disse: lança uma palavra, que sobre essa palavra eu vou andar sobre as águas. E Jesus lançou. Só ele, viu? Não vá você andar sobre as águas que você não vai conseguir, não. Conheço muita gente que já tentou e não conseguiu. Conheço também um pessoal que conseguiu, mas em circunstâncias extraordinárias, e a gente fala sobre isso outro dia. Mas aqui Jesus estava dizendo para ele: vem. Então ele tinha uma palavra, uma ordem direta: vai, anda sobre as águas, Pedro. Pedro confiou e andou sobre as águas. Porém, aí vem um ponto extraordinário para a gente aprender. No verso 30 diz aqui: reparando na força do vento, teve medo. O que você entende disso? O que você reflete aí nesse ponto? Pedro sabia que pela palavra ele andaria. Pedro começou a andar pela palavra. Porém, no meio do caminho, no meio da caminhada, enquanto estava exercendo sua fé, o foco dele mudou. O foco dele saiu da palavra que Jesus enviou e foi para a onda, para o vento. Ele percebeu o vento. O foco dele saiu da fé do coração e veio para o natural, para que os olhos veem. Veio para a fé natural. E ele, como um bom pescador, sabia que aquele vento soprando naquela força, fazendo aquelas ondas, eram capazes de virar um barco. Sabia que quando está ventando muito, às vezes nem precisa estar chovendo. Não é necessário uma tempestade para fazer com que haja perigo no mar. Mas um vento forte, soprando contrário à correnteza, é o suficiente para fazer com que os pescadores não saiam de casa. Então no verso 30 diz que ele reparou a força do vento e começou a afundar. Glória a Deus. Glória a Deus que isso está escrito para a gente aprender. Porque muitas vezes nós estamos na caminhada de fé. Muitas vezes nós estamos indo na direção que Deus quer que a gente vá, mas o vento está soprando o contrário. E a gente começa a olhar para o vento e vem o desânimo, vem a vontade de desistir, vem o medo, vem a dúvida, e a dúvida rouba a fé. E a gente começa a andar pela dúvida e quando presta atenção, já saiu da fé há muito tempo e estamos fora da vontade de Deus. Então veja, guarde isso no seu coração. Os seus olhos vão te dizer uma coisa. O seu ouvido vai te dizer uma coisa. As pessoas vão te dizer coisas. O seu raciocínio, a sua mente, até às vezes até mesmo sonhos, vão te dizer coisas. Saiba discernir o sonho que vem de Deus e o que não vem de Deus. Nem todo sonho tem significado profético. Guarde isso no seu coração. Nem todo sonho é uma revelação divina. Amém? Se não tiver de acordo com a palavra, jogue fora. Se não houver uma nota do Espírito clara dizendo o que aquele sonho significa, não perca tempo tentando interpretar. Amém? Glória a Deus. Não importa o que as coisas e as pessoas digam. Se você tem uma palavra de Deus clara a respeito de alguma coisa, seja uma promessa que você leu na palavra, seja algo que Deus disse diretamente a você, no seu coração, fique com isso. Não olhe para as circunstâncias, porque a dúvida rouba a fé. E Pedro, quando olhou para as coisas naturais, começou a duvidar. E começou a sair da fé. E começou a afundar. E glória a Deus que ele não afundou de uma vez. Foi
submergindo aos poucos, porque deu tempo dele dizer: salva-me, Senhor. E Jesus foi, estendeu a mão e o salvou. Agora olha o que Jesus falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe, a grande fé não é aquela que faz coisas extraordinárias. A grande fé não é aquela de quem anda curando os enfermos e ressuscitando os mortos. A grande fé não é daquela pessoa que consegue ter provisão financeira em todas as coisas. A grande fé não é daquele que faz grandes feitos, embora eles façam isso pela fé. A grande fé é daquele que permanece e não duvida. Homem de pequena fé, por que duvidaste? O oposto pode ser dito: homem de grande fé, que bom que você não duvidou. Então, meus amados, eu encerro aqui com essa palavra. Vamos escolher a fé sobrenatural. Vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos ficar com aquilo que Deus disse e não vamos deixar a dúvida entrar. Não vamos deixar a dúvida permanecer no nosso coração. Não devemos deixar que a dúvida roube aquilo que Deus nos deu. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra tenha alcançado seu coração, que essa palavra tenha edificado a sua vida, porque certamente edificou a minha. Certamente edificou a minha vida. E glória a Deus que a palavra é viva. E cremos, Senhor, que em nome de Jesus, nenhuma dessas palavras que recebemos voltará vazia, mas o nosso coração é solo fértil para receber a palavra em nós implantada, salvar a nossa alma e assim fazer com que a gente possa experimentar sua boa, perfeita e agradável vontade aqui na terra dos viventes, em nome de Jesus. Sejamos abençoados na prática da palavra.